Aleluia. A vontade é ficar aqui louvando e adorando a Deus, né? Eita, esse dia vai chegar, você crê nisso? Nós juntos com o melhor coral, né? O coral dos anjos, louvando e adorando a Deus. Tremendo demais. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Bem lá no começo do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Todos já sabem o livro de cor, né, queridos? Amém? Glória a Deus. Terça-feira, aula com Elvis lá. Em nome de Jesus. Tem uma musiquinha, né? Para as crianças, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. É só, mas decora fácil. Que aí fica fácil para você abrir a palavra de Deus. Josué capítulo 6. Josué 6, capítulo 1. Texto muitíssimo conhecido. Uma vez o pastor fez todo mundo correr aqui, né? Lembra? Em volta das cadeiras. Vocês lembram? Aquele dia vários muros espirituais caíram, né? Josué capítulo 6. Todos acharam? Glória a Deus. Nossa Bíblia eletrônica está a todo vapor. Você que não tem aí, só olhar no telão aqui. Josué capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram a tocar as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguiu após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial.
E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque esconderam os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornaria maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim, o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força e as muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio da espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém, queridos? Quem lembra desse texto? Texto muitíssimo conhecido, né? As muralhas de Jericó, o primeiro combate que o povo de Israel teve ao entrar na terra prometida. Queridos, falamos, né, todos os domingos, todos os encontros sobre tempos difíceis que vivemos, e não pode ser diferente. A pandemia ainda está por aí, né? Creio que essa geração, a nossa geração, nós nunca vimos nada parecido com isso, do que está acontecendo aí. Uma doença em escala mundial e muitas mortes, é óbvio, né? Mas, querido, em meio ao caos, a maioria está sobrevivendo. Interessante que fala-se muito nas mortes, a gente lamenta muito, né? Então, hoje assisti o culto do pastor Silvano em Dourados, lamentamos muito a morte ainda do pastor Ego, né? Não dá para acreditar que o pastor Ego morreu. A gente fica assim, né, pisando em obra, mas a maioria, grande maioria, sobrevive, né? A grande maioria está aí trabalhando, comendo. E uma coisa muito interessante, né? Nascendo muitas crianças, né? Muitas crianças. Há muito mais, você já parou para pensar? Se você fizer uma pesquisa, há muito mais nascimento de crianças do que de morte. Eu creio nisso. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu creio que sim. Muito mais criança nascendo, né? Eu creio que isso é o cuidado de Deus em meio ao pecado extremo do ser humano. O ser humano anda num pecado extremo. A pandemia é fruto do pecado do ser humano. Eu creio nisso, querido. Nós sofremos e pagamos pelos nossos próprios erros, infelizmente. Mas Deus nos cuidando, como foi falado aqui desde o começo, né? O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, que é uma promessa que aquele que está em Cristo, ainda que morra, diz a palavra, viverá. E isso é tremendo. Creio que o pastor Ego está no melhor lugar. Nós ficamos privados da sua amizade, aquele senhor de oração, aquela conversa mansa, pessoa muito querida da gente, mas ele está em melhor lugar, a gente sabe disso. Então, queridos, pecado da humanidade, o ódio, a desavença, muitas brigas, mortes pela doença, morte por violência doméstica. Uma outra coisa terrível é a pedofilia, que nunca esteve tão em evidência como agora. Queridos, as crianças estão sendo abusadas dentro das suas casas, pelas pessoas que estão próximas.
Você que tem criança, cuide da sua criança. Quem cuida de criança é pai e mãe, querido. Pai e mãe, cuide. Terrível o que anda acontecendo, muito terrível. Vídeos e mais vídeos postados nas redes sociais. Cuide de nossas crianças. O diabo já quer acabar com a criança logo de cara. Uma criança abusada leva cicatrizes na alma para o resto da vida. Precisamos ter muito cuidado com nossas crianças, querido. Então, pessoas sendo abusadas, cuide dos nossos idosos, querido. Você que tem um idoso em casa, essa desculpa de fica em casa, muita gente com os cartões de aposentadoria dos idosos, massacrando eles. Cuidem. Você sabia que idoso tem vez e tem voz? Eu lembro assim, eu sempre discuto não, a gente conversa entre os irmãos, e meu pai, ele é bem idoso, mas ele tem consciência. Os idosos precisam ser ouvidos, eles têm querer. Não, meu pai não tem mais querer, tá velho. Ou minha mãe já não está velha. Não, negativo. Não priva ela das coisas, ou ele das coisas que gosta. Gasta tempo. Pessoas massacrando os idosos dentro das casas. É terrível isso. Imagina você que trabalhou a vida inteira, construiu algo. Às vezes você está morando na sua casa e você não tem mais voz. Você gosta de alguma determinada coisa e você não pode mais porque os filhos não deixam. A gente tem o maior cuidado sempre de ouvir: pai, você quer isso? Pai, quer? Então tá bom. Então, cuide dos idosos. Cuide das nossas crianças. Estamos vivendo um tempo de batalha espiritual, querido. Muito grande. O que tem valor, eu sempre falo aqui, são as pessoas. O que tem valor é você. O que tem valor sou eu. É por isso que o Senhor entrega a sua própria vida por nós. Deus, Ele ama a humanidade, mas o diabo também quer você, querido. Porque Ele odeia a joia da criação. Então nós precisamos estar muito atentos. É uma grande batalha espiritual. Querido, Josué foi um grande general. E isso nos remete a Cristo, nosso grande comandante. Josué foi um grande comandante. Nos remete, Josué é uma tipificação de Jesus, nosso grande comandante, nosso grande general. Nos guiou e nos deu novamente através da cruz, nos religou com Deus, nos mostrou o caminho. Ele mostrou a porta, ele diz: eu sou a porta. Ele mostrou o caminho, ele diz: eu sou o caminho. Mostrou como nós andamos rumo aos céus, querido. Nosso comandante, nosso general. Andamos vencendo batalhas diárias. Nós que sabemos essa semana, batalha diária. Vencendo batalhas diárias, todos os dias. É assim ou não é assim? Não dá impressão aquele ditado, né? Mata um leão e deixa 2 amarrados já para outro dia. Ou mata 2 hoje, já tem um amarrado para amanhã. É assim ou não é? É só comigo? Amém? Batalhas diárias, mas estamos vencendo. Aleluia. Você acredita em milagre, querido? Quem acredita em milagre? Quem buscou um milagre aqui domingo? Quem quer vir aqui testemunhar um milagre? Bem rapidamente. Boa noite a todos, a paz do Senhor. O culto foi sobre milagres, né? A gente fez uma célula lá em casa, meu discipulador, o irmão Mauro, e a gente orou por uma causa de um amigo meu que estava possuído. E hoje a mãe dele levou ele lá em casa e já está tudo bem. Isso aí é o milagre que teve essa semana. Glória a Deus. Amém, igreja. Quero saudar a todos na graça e paz, amém? Amados, eu também não poderia ficar sentado sem agradecer a Deus, né? Na semana passada, quando o pastor já deu o tema do culto, né? Que seria quem acredita em milagres, eu estava
fazia uns 3, 4 dias que eu estava com uma dor muito forte nas minhas costas e eu não conseguia dormir mais, de tanta dor. E eu tomava um remédio, aquele não passava, e foi uma luta para mim. Aí quando eu peguei o tema do culto, eu já falei com o Senhor, Senhor, eu acredito no milagre, e eu tomo posse agora do meu milagre. No final do culto, quando o pastor pediu para que viesse aqui na frente, eu vim sair curado daqui, em nome de Jesus. E isso foi bênção. Só que não parou aí, gente, eu já estava tão feliz, mas Deus continuou fazendo milagre. Deus fez milagre na minha casa, no meu casamento, e Deus fez milagre na vida do meu filho, que foi cometido com Covid, e eu coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, meu filho também não está bem. Ele precisa do milagre, Senhor. Eu quero esse milagre na vida do meu filho. E Deus colocou a mão e matou o vírus por completo, amém? Meu filho foi curado, está bem. Do outro dia, na manhã cedinho, ele levantou, disse que está pedindo comida forte e está bem, graças a Deus. Então, isso é motivo de glorificar a Deus, amém? Glória a Deus. Graças a paz, igreja. Não podia deixar de vir contar o meu milagre da semana. Nós estávamos aguardando a chegada da Ellen, eu e a Mariane, muito ansiosos. Estava programado para daqui 2 semanas, mais ou menos, a chegada dela. E a Mariane sentiu uma pressão muito alta, né? A semana inteira com pressão alta. E daí ela foi no posto, e do posto mandaram ela para o hospital. E do hospital encaminharam para o doutor, que ia fazer o parto dela, né? Só que no meio desse caminho, o doutor, que nós já tínhamos conversado que ia fazer o parto, pegou Covid. E ele foi afastado. E nós preocupados, né? Eu falei, Senhor, nós precisamos procurar uma outra alternativa. Daí fomos num outro doutor. E daí ela foi fazer uma avaliação só. Porque ela estava com a pressão muito alta, porque a primeira avaliação dela com esse doutor ia ser na sexta agora, passada. E ela foi na quarta-feira, dia 16, quarta-feira, para fazer uma avaliação com o doutor. Chegando lá, o doutor disse, vamos ter que tirar. Porque ela já está em sofrimento fetal, que a menina não é pequena, muito grande, e nós vamos ter que tirar. Eu falei, mas quando você vai tirar, doutor? Ele falou, hoje. Nós fomos lá, nós estávamos lá, eu e o pastor na frente, e daí a Mariane saiu com o olho desse tamanho assim, disse para nós, vamos embora para o hospital. Eu falei, não, você está brincando, né? Eu falei, mas não tem nada preparado. Eu falei, não, o doutor disse que vai ser agora. Eu falei, meu Deus. E nós fomos para o hospital. E daí, então, foi aquela luta de busca, né? Porque nós não sabíamos como ia ser, ela em sofrimento fetal, criança grande, bebê grande. E daí foi, então, quando nasceu a Ellen. E daí nós louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus, né? Por tudo que Ele fez em nossas vidas. Nasceu pesada pra caramba. 4,2 kg e um pouco mais. Eu falei assim, meu Deus, como que essa mulher estava? E foi milagre do Senhor, querido. Marcos ainda estava aguardando minha esposa, né? Demorou a cirurgia, demorou. Eu falei, meu Deus, eu lá no quarto orando e pedindo ao Senhor. E daí saiu então o resultado. Mariane, tudo bem. Foi para o quarto. Só que daí o médico disse assim, nós estamos um pouco preocupados. Que como o bebê nasceu grande, né? Pode ser que ela tenha diabetes. Eu falei, não, em nome de Jesus, não. Aí nós oramos dentro do quarto, eu e a Mariane, vieram, tiraram, mediram o diabetes dela, tudo normal, para a graça do Senhor. Mamãe normal, bebê normal, e o milagre do Senhor em nossas vidas, foi uma benção. Eita Deus! Eu sei que se eu abrisse aqui, nós ficaríamos aqui testemunhando milagres, né, o restante do culto. Eu creio que nós ainda vamos testemunhar muitos milagres. Você crê nisso, querido? Então toma posse da palavra, preste atenção na palavra. Eu estava dizendo que Jesus é o nosso comandante. Ele, querido, nos grandes milagres que Ele fez, multiplicação de peixe, antes de Ele ir para a cruz, para escolher os discípulos, sempre Ele olhava para o alto e falava com Deus Pai, querido. Nós colocamos na presença do Senhor domingo passado. A igreja não deve só se manter aberta. Nós não queremos só manter aberto, nós queremos ser movidos pelo poder de Deus. Ver os sinais do nosso meio, eu creio nisso. Eu sempre digo, querido, quando eu saio de casa para orar com alguém, ou fazer alguma coisa, eu creio que algo vai acontecer.
poder de Deus, ele está com o povo de Deus. Muitos milagres. Talvez você orou por algo, ainda não aconteceu, creia que vai acontecer, ou preste atenção hoje aqui. Creia no milagre na sua vida. Nós servimos um Deus galardoador, abençoador. Quando ele disse para o povo de Israel que ia entrar na terra prometida, ele diz: vou dar uma terra que mana leite e mel, bênçãos. Senhor nosso comandante, ele olhava para os céus, clamava a Deus, e aí ele escolhe os discípulos, ele ensina os discípulos, que por sua vez ensinaram outros discípulos, que ensinaram outros, e chegou até nós. A igreja do Senhor, ela continua a mesma, e nós sempre vamos clamar pelo poder de Deus, querido. O poder de Deus, os sinais, eles acompanham o povo de Deus, mas nós precisamos crer, nós precisamos clamar, nós precisamos invocar esse Deus. Amém, queridos? Aleluia. Amados, eu creio que muito se perdeu ao longo do tempo, e a igreja, ela precisa voltar a buscar o poder de Deus. A pandemia, como disse o Luciano aqui no começo, ela veio para enfraquecer mesmo. Ela veio para esfriar a igreja. Imagina um ente querido que perde alguém por Covid, querido, que dor. Que dor. Mas eu creio em milagres, eu creio no poder de Deus. Quando eu oro pela sua vida, quando os líderes oram pela sua vida, quando o ministério de intercessão ora pela sua vida, quantas respostas de oração, né, Paula, nós já tivemos? Quantas? Josué, queridos, foi levantado na sua geração e entendeu que foi guiado por Deus para conquistar um grande território para um povo que andava errante pelo deserto. E ao passar em território de outros lugares, querido, dependendo do lugar que ele passava, quando Moisés com Josué passava, eles não podiam nem parar naqueles territórios, às vezes eles não podiam nem beber a água dos poços daquele povo. Agora eles estão ali diante da terra prometida, um povo errante. Assim éramos nós, assim nós somos, querido. Há lugares que nós não bebíamos a água, principalmente essa água do Senhor, a água que representa o Espírito Santo. Quantas pessoas têm sede, não conhecem essa água, são depressivas. Quantas pessoas afogam as suas tristezas no alcoolismo, nas drogas, no sexo, sei lá. Como eu fui lá no passado, querido. Josué é o nosso comandante. Aleluia. Esse povo de Deus muitas vezes não eram recebidos em alguns lugares. Queridos, nós somos esse povo errante aqui na terra. E depois, como povo de Deus, depois que você aceita o Senhor Jesus, em alguns lugares você também não é recebido. Em alguns lugares nós não somos bem vistos. Nós somos esse povo. Agora Deus tem um território preparado para nós. A nossa Canaã está ficando pronta. Há um lugar para o povo de Deus. Eu creio nisso. Agora até lá nós temos as batalhas a serem enfrentadas. E é isso que eu quero falar um pouco aqui essa noite. Muitas batalhas. Às vezes, a nossa primeira grande batalha é logo após a conversão, querido. Um líder disse para alguém, querido, aceitou Jesus, estava naquele primeiro amor. E aí o líder, na boa fé, chegou no irmão e falou, querido, não se anima muito, porque agora é que vem a batalha. Falei, querido, não assusta o recém-convertido. Mas é mais ou menos isso. É bênção estar na presença do Senhor. Eu não imagino eu em outro lugar. Mas as batalhas, elas fazem parte. Está aí essa pandemia, está aí a limitação com questão de trabalho, financeiro. Quantos estão passando dificuldade, querido?
muitas batalhas até chegar a nossa hora. E no mundo espiritual, queridos, se você olhar, prestar bem atenção, nós temos falado também quase todos os domingos, está sendo travada uma grande batalha espiritual. Uma grande batalha. Imagina na rede social, né, se você fala qualquer coisa, principalmente se ele vai lá no teu perfil, vê que você é um crente, um evangélico ou um cristão, lá como você queira chamar, aí já começa. Aí já começam as batalhas. Estão sendo travadas no mundo espiritual. Há uma grande guerra. Talvez essa noite você chegou até aqui, querido, e domingo passado você esteve aqui e nada aconteceu com você. Você vê os sinais, os milagres acontecendo na sua volta, mas com você, aquilo que você pediu, não aconteceu nada. Por que será? Será que não é o tempo? Às vezes não é o tempo de Deus. Às vezes o milagre que você pediu, você não está pronto para receber. Ou às vezes algo no seu caminhar, nas suas guerras, há muros que você não está conseguindo transpor, querido. O povo de Israel precisava transpor as muralhas de Jericó. Imagina que se na primeira batalha deles, da terra prometida, Josué com todo o exército de Israel, perdessem essa batalha, o que seria deles? E tem gente assim na igreja, querido, perdendo as guerras. Não consegue transpor o primeiro obstáculo. Primeiro obstáculo. Às vezes você ainda não transpôs o vício. Talvez você ainda não transpôs um pecado que tem te tirado da presença de Deus. Talvez esse pecado te acompanhe desde a conversão. Mas eu aceitei Jesus, mas eu tenho dizimado, eu tenho ido à igreja, eu tenho ido na célula, eu estou trabalhando, mas aquele pecado volta. É uma muralha que você precisa transpor, querido. E preste atenção nessa noite, querido, na palavra. Talvez essa noite você vai transpor esse muro de Jericó que está na sua frente. Talvez você tenha até vontade de se afirmar na igreja, mas você não consegue. Como eu digo, né? Qualquer aniversário de criança com um bolo fedendo a ovo te tira do culto. É que hoje está difícil, hoje você compra cada bolo maravilhoso, né? Mas o dia que você faltar culto para ir num lugar que tenha bolo, eu vou te rogar um... Não, estou brincando. Mas tomara que o bolo esteja fedendo ovo, como era antigamente na nossa época. Talvez essa é a muralha que você precisa transpor. Quantas muralhas às vezes deixamos de fazer porque nós mesmos erramos. Eu quero compartilhar alguns pontos aqui. Por que eles conseguiram transpor a muralha de Jericó? Por quê? Há muita gente na igreja e não entende, querido, que a luta que você trava, talvez com aquele parente, com aquela pessoa, com o patrão, ou seja lá quem, aquele que te agride verbalmente, ela não é física, ela é espiritual. Talvez até o teu problema de saúde é espiritual. E sabe, amados, e quem me conhece sabe, eu tenho dedo para não espiritualizar tudo. Nem tudo é demônio e nem tudo é espiritual, tem coisas que são físicas. Eu sempre falo, eu tomo remédio de pressão, mas até os meus 38 anos de idade eu era um pinguço. 3 anos da minha vida eu tomava 1 litro de pinga por dia. Como que eu não quero que a pressão esteja desregulada? Problema físico que eu contraí. Mas eu creio que ainda vou ser curado disso, em nome de Jesus. Amém? Então eu separei alguns pontos para nós entendermos essa batalha do muro de Jericó. Talvez há um muro aí que você precisa transpor e você não está conseguindo. Você precisa liberar perdão para alguém e você não está conseguindo. Você sabe que você precisa de Jesus, você sabe que você tem que mudar de vida, você sabe que você precisa da igreja e você não consegue. Há um muro aí.
Precisa ser derrubado isso em nome de Jesus. Amém? Em alguns lugares fazem esse muro de Jericó como um mantra, né? Não, querido, esse muro ele é espiritual. Toda a palavra de Deus é para o povo de Deus. A gente entender que há uma grande batalha no mundo espiritual. Se Deus abrir nossos olhos, querido, o céu está aberto aqui essa noite, aqui em cima. Anjos subindo e descendo. Mas na volta há demônios. Uma grande luta espiritual. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é justamente isso. Precisamos entender que as nossas batalhas, elas são santas. Você crê no nome do Senhor Jesus, querido? Amém? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você tem ceado, participado do corpo e do sangue de Cristo? Você tem parte com Ele? Então a batalha que você trava é santa. Olha um pouquinho para trás aqui no capítulo 5, versículo 13, um pouquinho antes do 6. Versículo 13 do capítulo 5, lá diz: quando Josué estava perto de Jericó, ele levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. E aí Josué, ele olhou para cima, ele não olhou aqui no terreno, ele olhou, ele viu no alto. E aí Josué diz para ele: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E olha que o anjo responde: não sou nem uma coisa e nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E aí Josué fala para ele mais, ele se prostra com o rosto em terra, ele já entende, e diz para ele: que diz meu senhor ao seu servo? E o príncipe do exército, o Senhor, respondeu a Josué: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Está dizendo: olha, Josué, a batalha que está sendo travada aqui não é entre vocês e os cananeus, é entre o Senhor e o espírito das trevas, é entre o inferno e seus demônios. Isso é tremendo demais. Como assim, pastor? Quando eu entrego a minha vida para Cristo de coração e começo a andar com Ele, o caminho é outro, é traçado por Deus. Essa batalha aqui não foi planejada por homens, ela foi planejada por Deus. E aí Deus manda o seu comandante do exército. Só que ele abre a visão espiritual de Josué. Isso é tremendo demais. Esse povo foi guiado no deserto por 40 anos até essa hora, sempre guiado por Deus. E eu creio que apesar de Josué ser alguém temente a Deus, servo de Moisés, era alguém que ficava no templo quando Moisés se ausentava, era um homem de Deus. Deus mostra muito mais para ele aqui, que quando ele vê o anjo, quando a gente tem visões, querido, como pastor, como líder, a gente se sente um pouco, quer estufar o peito. Nossa, eu vi coisas. Sabe, toda vez que eu via coisas no mundo espiritual, aconteciam batalhas terríveis ao contrário. E eu creio que para Deus mostrar para mim que não era eu e sim era Ele. Que Josué fala: quem você é, dos nossos ou deles? Ele fala: nem de vocês e nem deles. Que balde de água fria, hein, Josué? Mas como assim? Queridos, Deus ama a vida de cada um de vocês, sim ou não? Sim, mas Ele tem um plano de redenção. E Deus tem compromisso com o plano dEle. É por isso que em vários textos e pregações a gente pergunta: você já entendeu qual é o seu lugar no plano de Deus? Você já entendeu? Eu entendi o meu.
É por isso que eu estou aqui. Talvez Josué, quando viu o anjo, falou: eu sabia. Não, eu estou só aqui pensando. Eu creio que não. Eu creio que ele é um cara extremamente humilde. Mas eu me coloquei no lugar. Apareceu um anjo para a gente falar: agora eu pego aquele cara. Ela: não, eu estou aqui para cumprir o plano de Deus. E aí Josué continua perguntando: sim, mas o que o meu Senhor tem para mim? Tira a sandália dos pés. Talvez a resposta que Josué pedia era falar: não, pode ir, que agora eu vou te dar uma força sobrenatural e você vai arrebentar os cananeus. Não. Ele tinha que entender que ali era uma batalha espiritual. Tirar a sandália dos pés significa ficar totalmente dependente. Quem anda num deserto sem sandália? Lugar de pedra, espinho, areia quente. E muito mais, sinal de humildade. Sinal de dependência. Aquele território ali, onde ia acontecer aquela batalha. Eu creio que não era só aquele lugar ali onde o anjo apareceu para ele, mas todo aquele lugar, todo em volta de Jericó, era um lugar santo, porque era uma batalha santa. E isso é tremendo demais. Sabe, queridos, quando eu lembro uma vez, Deus me usou tremendamente num encontro. E tinha uma pessoa que ficou tremendamente possessa, os irmãos lutaram muito com ele, e eu fui lá, em questão de minutos, o demônio saiu. Segundos, eu mandei embora, saiu. Pois eu fui lá no meu quarto chorar e agradecer a Deus por ter me honrado na frente dos meus líderes. Eu não bati no peito e disse: Senhor, vocês viram? Mandei embora, foi embora. Há muita gente, querido, brincando de ser crente. Josué tomou mais uma lição ali de humildade. Eu creio que não é lição, querido. Eu creio que para Josué foi extremamente normal. Para o cara ver o anjo, para o cara estar ali, muita intimidade com Deus. Então, queridos, as batalhas que você enfrenta no dia a dia, onde você está, entenda que são batalhas santas. Que o Senhor, aquele que morreu naquela cruz, através agora da pessoa do Espírito Santo que está conosco, Ele está conduzindo a tua vida. Vai dar certo se você está dentro do plano de Deus. Talvez o milagre não veio porque você não entendeu isso ainda. Você está dentro do plano de Deus ou não? Eu me preocupo, querido, quando a pessoa larga o ministério. Me preocupo quando alguém larga uma célula. Me preocupo quando alguém abandona a obra, o plano de Deus na vida dela. Porque o melhor lugar para se estar, querido, mesmo que seja numa batalha, num problema de saúde, numa correria para um parto, olha, a pressão está alta, olha, pode ser que seja diabético, olha, pode ser, mas Deus estava no comando. Porque nós fazemos parte do plano dele. Como é difícil entender isso. Queremos viver a nossa vida do nosso jeito, regalada. Querido, para estar aqui eu tive que abrir mão de um monte de coisas que eu gostava de fazer. Mas o melhor lugar que nós temos para estar, é no plano de Deus. Então, querido, se você entender que aquela pessoa que está te xingando, querido, que não é ela, e você não revida, tira a sandália. Há uma batalha espiritual na sua volta. Imagina essas pessoas oprimidas por demônio e que não conhecem isso, e nossa função é fazer com que mais pessoas entendam isso. A melhor maneira é a tua célula.
Ali é um QG, ali é um quartel-general, Senhor, o comandante está ali dando direção para você. Talvez essa noite você precise se posicionar. Qual é o lugar, Senhor, que eu preciso estar? Eu quero estar dentro do seu plano, Senhor. E eu quero que essa barreira, esse muro de Jericó, essa barreira, esse problema na saúde, no vício, adultério, seja lá o que for, essa preguiça das coisas de Deus, esse desânimo, não consigo ler a Bíblia, não consigo ir na igreja, caia por terra da minha vida. Começa a declarar isso na tua vida. O Senhor, Ele escolhe pessoas para executar o plano dEle. Eu sei da história da maioria das pessoas. Quanto você já foi bênção na vida de algumas pessoas. Quanto Deus já te usou na vida de alguém, querido. E muito mais Ele pode te usar. Querido, o irmão que está ali no ônibus, trazendo o povo para cá, querido, isso é obra, é reino. Deus vai te honrar muito ainda, Alex, em nome de Jesus. Pensa não que Ele não está vendo. Parece coisa simples. Se trazer uma pessoa com esse ônibus, isso atinge o Isaías, que já tem provado da parte de Deus tantas coisas. Os irmãos que estão ali com as crianças, os irmãos que estão com célula, você que está aqui essa noite, você podia estar em qualquer lugar, querido. Deus está vendo o teu problema, Deus sabe onde é o muro na frente da sua vida que você não consegue transpor. Aleluia, Jesus. Josué entendeu, querido, a humildade, santidade e principalmente trabalho, muito trabalho. Muito trabalho. Essa igreja é uma igreja que põe o povo para trabalhar. Talvez você que está vindo aqui pela primeira vez, né? Sobe um irmão, desce um irmão, sobe um irmão, desce um irmão, o outro vai para lá. Todo mundo está trabalhando no reino. Há um lugar para cada um, querido. Isso é um projeto na sua vida. Ora por isso. Ora por isso. Segunda coisa que eu vejo aqui, querido. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Lá no número 1 do capítulo 6 diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém se era. Então o Senhor disse a Josué. O Senhor disse. Que Senhor é esse que está falando? Deus, querido. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus falou com voz audível para ele. A pergunta é: você tem ouvido a voz de Deus? Talvez alguma coisa você não vence, algum muro na sua frente, porque Deus tem falado com você, tem falado com você, tem falado com você, tem batido na tua porta, tem batido, mas você não ouve. Quem aqui já não saiu daquela porta e dizer assim: puxa vida, falou muito comigo, agora vai até na esquina, aí volta a fazer as coisas de novo, e aí o milagre não vem, aí o derramar não vem, a bênção não vem. Nós ficamos nervosos na quarta-feira por conta da pressão, da correria, ficamos. Isso é humano. Corria o risco de acontecer alguma coisa? Corria.
Corria. Aí no final dá tudo certo. Primeira coisa que o Marco fez, pegou a menina, ergueu para cima e orou. Entrei no quarto junto com a enfermeira. Eu peguei a minha neta, a enfermeira parou e ficou olhando eu orar por ela. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Lugar santo era ali. Tem que ser santo só aqui. Lugar santo é onde nós estamos, querido. Fique atento. Pastor, você ouve a voz de Deus? Sim, eu ouço. Quando eu tiro um tempo para estar com Ele, aliás, eu sempre estou com Ele, eu tenho o privilégio de servir só a obra. Tive o privilégio de sair do secular. Eu ouço a voz de Deus quando eu busco Ele de todo o meu coração. Quando eu entendo que o melhor lugar para mim está aqui, quando eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, apenas é um cargo, é um privilégio que Deus me deu. Quando eu entendo, quando o Mauro é curado, quando as coisas acontecem, não sou eu, é Deus. Quando eu abro uma palavra, querido, e começa a vir na minha mente, no meu coração, o texto para domingo, é o melhor dia da semana para mim, é o dia que eu termino a minha pregação, querido. Porque antes de falar com você, às vezes é na terça, às vezes é na quarta, às vezes é na quinta, no sábado, Deus já derrama na minha vida. E Deus fala de maneira tremenda na minha vida. Eu não duvido mais. Quando eu leio para a palavra, eu acho aquele texto que maior é aquilo que está aqui do que aquilo que está no mundo. Eu tomo posse, Ele está falando comigo. Mesmo os que não reconhecem o meu ministério, mesmo os que não me reconhecem como pastor, querido, eu não ligo, eu sei o que Ele falou para mim. É assim que você tem que ser, querido. Ora está animado, ora está desanimado, ora... hoje sai fogo da mão, pula, daqui a pouco está mal. Daqui a pouco eu busco a Deus, daqui a pouco eu não busco mais. Daqui a pouco eu estou na presença de Deus, daqui a pouco eu estou na presença do diabo. E tá, querido. Depende do que você estiver fazendo. Fique atento no que Deus tem para você. Deus disse para Josué. Querido, ele foi na certeza dessa batalha. E como ser humano que Josué era, eu creio que deu 10, 15, 20 tipos de frio na barriga. Creio que ele ficou com medo, creio que deu, sei lá, que tipo de emoção que dá na gente. Mas ele ouviu a voz de Deus. Às vezes tem dia que parece de noite, é ou não é? Tem dia que você levanta de manhã e esquece que é crente e já começa com superstição. E diz, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Não, querido, no mundo passareis por aflição. Eu levanto com o esquerdo um dia, com o direito outro, de qualquer jeito, porque tudo é do Senhor, Ele me deu. Mas eu tomo posse da palavra. Deus falou. Deus falou para você, querido. Quanta coisa Deus falou na sua vida. Se domingo passado você veio aqui em busca de um milagre de coração, vai acontecer. Vai acontecer. Se a gente tem uma árvore de Natanael na nossa célula e a gente coloca nomes lá e a gente começa a declarar, querido, sobre aqueles nomes, o milagre vai acontecer. Esses dias um líder disse para mim, falou, pastor, eu sei que eu vou ganhar meu pai, eu tenho certeza. Eu falei, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu tomo posse do milagre. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus quando eu leio a palavra.
eu ouço a voz de Deus. Quando eu oro, quando eu jejuo. Josué foi direcionado para atacar Jericó, cidade extremamente fortificada pelos cananeus, mas era uma guerra espiritual. Por que era uma guerra espiritual? Porque os cananeus, eles conheciam o povo de Israel. Aliás, todos os hebeus, jebuseus, ferezeus, faristeus, todos filisteus, não fariseus, todos eles conheciam a história do povo de Israel. Eles sabiam que eles foram libertos do Egito. Isso correu dos séculos. Por isso que muitos povos não deixavam eles entrar nos territórios, eles tinham medo de Israel. Eles sabiam que o mar abriu, aquele povo passou no meio, eles sabiam que a comida caía do céu, no deserto, eles sabiam que a água saiu da rocha, eles conheciam o Deus de Israel tremendamente, mas não o aceitavam. Os cananeus continuavam com suas práticas de pedofilia, de marcar o corpo, de mutilar o corpo, de matar seus filhos. Era um povo satanista. Eles rejeitaram o Deus de Israel. E assim até hoje. Mesmo sabendo, os cananeus sabiam de todos os sinais, mas eles rejeitaram. As pessoas, querido, quando alguém fica doente e não piso na igreja de crente, eu não quero saber de crente, só rolo lá, mas aparece um caroço no pescoço, ou fica alguém endemoniado, aonde que vai? Chama o pastor. As pessoas veem o sinal, elas sabem que é o poder de Deus, mas elas rejeitam. Quantas pessoas você conhece que marcam o seu corpo, que mutilam colocando alargadores nas orelhas? Quantas pessoas você conhece que deixam seus filhos olhar pornografia na internet, porque tem que ser macho? Quantas pessoas assim você conhece? Os cananeus de hoje. Então, querido, quando você vem para o Senhor, a guerra é santa. Queridos, tem vídeos, eu assisto, lá vem aquelas propagandas, para baixar aqueles aplicativos que eu não abaixo no meu celular. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver menininha de 5, 6 anos rebolando funk até o chão, e os pais vão lá dando risada. O que é isso? Entregando seu filho à prostituição já desde cedo, e acham bonito. Cananeus. E muitas casas são casas fortificadas, você não consegue entrar. Agora, se nós entendermos como povo de Deus que nós precisamos alcançar esse povo, e nós tirarmos a nossa sandália, aumentar o couro das vigílias que anda fraco, e entrar em guerra espiritual, queridos, Jesus já tinha voltado se todas as igrejas fizessem isso. Quem retarda a vinda do Senhor são os crentes que estão acomodados, que tudo é dificuldade. Querido, quando eu era do mundo, eu andava 10 quilômetros de bota cowboy com salto desse tamanho, com a faca no cano, 10 quilômetros para ir no baile. Saracoteava a noite inteira, enchia o caneco, voltava na madrugada, outro dia ia trabalhar, estava tudo bem. Agora vai na igreja, esfriou. Tem um ônibus, está vindo vazio. Uma guerra espiritual sendo travada. Não vou na igreja, tem Covid. Tem gente que subiu da igreja por causa do Covid. Tem gente que não veio mais na igreja, mas já pegou Covid em casa. Não é na igreja, mas está no mercado, está
no açougue, está no trabalho, está em tudo que é lugar. Há uma guerra sendo travada, querido. A guerra é muito grande. Fique atento à voz do Senhor, querido. Josué é direcionado para atacar a cidade de Jericó. Terceira coisa que eu vejo aqui, talvez, e aqui deu certo, querido. Os muros aqui caíram, nós vamos ver isso, porque foram seguidos passos. Terceiro, as guerras do Senhor não são convencionais, elas são especiais. O que é uma guerra convencional? Eu até queria fazer uma foto, acabei esquecendo, colocar ali um batalhão de soldados pronto para ir numa guerra naquela época. Você assiste alguns filmes de época e você vai ver, faziam um paredão de escudo e é uma tropa de elite na frente, todos armados, capacete, lança, escudo, enfim, a tropa de elite ia na frente. Isso é uma guerra convencional. A polícia de hoje, nós temos a DOF, que vai na frente, só pega coisa pesada. Em São Paulo acho que é a Rotan, aqui tem a Rotai, que é aquela polícia que vai na frente. Isso são guerras convencionais. E como é a do Senhor? O Senhor chama Josué e fala: leva a arca na frente, põe os sacerdotes na frente, e só então vai os soldados atrás deles. E piano, não é para fazer nada. Mas como assim? Nós estamos numa guerra. A guerra do Senhor é diferente. É por isso que você não tem que revidar xingando quem está te xingando, querido. É isso que o diabo quer. É por isso que você não tem que pagar com a mesma moeda quem te fazer o mal. Vou fazer o mal também não. Tira as sandálias. Nossa guerra é outra, é no secreto, é na igreja, é na célula, é no discipulado, é nas vigílias. É o povo de Deus reunido, junto com os sacerdotes, perto da arca. Quem lembra lá da arca, quando vai para a casa de Obed-Edom, e a gente usa muito para células? A célula é a arca do Senhor que você está levando para a tua casa para vencer as batalhas. Você está no culto, quando você está envolvido com as coisas de Deus, você está perto da presença de Deus. Como é maravilhoso louvar o Senhor. Você sentiu ou não a presença de Deus aqui? Amém. Você ia sentir isso no boteco? Não. Mas Deus é por tudo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, mas Ele só se manifesta onde Ele é invocado, querido. Um dia tiraram uma foto de um rapaz fumando aqueles narguilé, né? Narguilé, não sei qual é o nome daquilo. Parece uma Maria Fumaça aquilo. No Carnaval de Jardins fizeram uma foto, correu muito nas redes sociais. E a fumaça, coincidência ou não, eu acho que não é coincidência, formou certinho um demônio assim na foto. Certinho. Coincidência, pastor, agora é tudo demônio. Que coincidência, né? Que coincidência. Nossas guerras não são convencionais. Imagina, eu já falei da outra vez que eu trouxe esse texto. Imagina os cananeus, estão lá com a espada na mão, esperando. A pessoa que está te atacando, ela está esperando você revidar. Lembra quando a gente era moleque? Isso aí é aquelas brigas de final de saída de escola. Já vinha, eu falo que aquele moleque que fazia o risco, esse aqui é mais homem, ou colocava a mão no meio. Quem cuspia aqui, tirava a mão, você cuspia no adversário. Aquele fazia o papel do capeta. E do jeito que você fazia, o outro fazia também. E assim que os cananeus estavam esperando. Daqui a pouco eles olham nos muros,
acredito eu, né? Sacerdotes, sempre são os mais velhos, barbudos, andando, tocando trombeta e andando. Mas à medida que foi passando os dias, eles conheciam a história do povo de Deus. Eu tenho certeza que eles foram ficando apavorados, esperando o ataque, e o ataque não vinha. Pessoa que te confronta, querido, você pede perdão para ela, você desarma ela. Essa é a guerra não convencional que nós travamos. Não é uma guerra comum. Talvez, querido, o teu milagre não venha porque você tem travado guerras convencionais. Talvez você tenha vindo para a igreja, aceitou Jesus, mas o mundo ainda não saiu de dentro de você. Piadas, ambientes. Aí o muro não cai, o milagre não vem, querido. Nós vencemos as batalhas da maneira de Deus. Quarta coisa que eu vejo aqui: em guerra espiritual, a direção vem de cima para baixo. Você ouviu falar daquelas benzedeiras evangélicas que atendem em casa, mas não tem pastor sobre a vida delas, não tem nada? Queridos, a batalha. Primeiro nós vimos lá no capítulo 5, Josué olha para cima e vê o anjo. Ele vê o comandante do exército do Senhor. Primeiro vem a direção, aí Deus fala com ele. Acima de Josué é Deus. Aí vem Josué. Ele diz para as tropas, se você ler o texto, só gritem quando eu mandar. A ordem do líder. E aí muita gente se perde na igreja, que quer fazer as coisas do jeito dele. Queridos, sobre mim há 2 líderes. Lógico, acima deles há Deus e há mais. Tem um líder na nacional, o pastor Luiz, e o na estadual, que é o Silvano. São eles que gritam para mim andar. Penso vocês que eu ando aqui do jeito que eu quero. E acima deles há outro, que há outro, que há outro, que vem de Deus na direção. Assim é na tua casa. Quem é o líder da casa? Quem? É os filhos? Tadinho, faz o que ele quer. É a mulher que tem que levar tudo nas costas. Quem é o líder para você que é filho? Honra teu pai e tua mãe para que tu vás bem. Mas se eu não conhece o meu pai, a Bíblia diz para honrar. Tem gente que fala do patrão. Você já viu aquele que o patrão compra um carro novo? Está no carro minhas custas. O problema é dele, é o patrão. Quem mandou você ser peão? Há uma liderança de baixo para cima. Se você entender isso, querido, meu Deus do céu. Tem gente que passa faixa contínua e a federal pega, dá R$2.000 de multa e fica bravo. Tem tanto bandido por aí, não tem pessoa honesta. Você desobedeceu, querido. E aí vai, querido. A polícia pega, multa o cara, compra a moto, 300 prestação, não tem nem carteira. E fica bravo. Eu estou pagando. Se nós entendermos isso, o quanto a tua vida vai ficar boa. As muralhas vão cair, querido. Para encerrar, que já passei do tempo. Quem rejeita o sinal de Deus, sua ruína é completa. Credo, pastor. Não quero fazer medo para ninguém. Essa é a verdade.
pais conheciam o povo de Deus, rejeitaram Deus. Vou viver do meu jeito. Eu gosto de uma pornografiazinha. Querido, se o pecado fosse ruim, querido, ninguém fazia. Mas pastor, eu gosto da minha cachaceira, eu também gostava, querido. Depois que eu fui liberto, o que mais eu chorei foi de não ter largado antes. A ruína desse povo foi completa. Leia o texto. Deus falou: mata os novos, os velhos, as grávidas, os animais, e não pega nada deles, porque desobedeceram a Deus. Então, queridos, quando eu sou movido a fazer algo, às vezes falar algo para alguém ou fazer algo, eu sou movido porque a palavra de Deus me move para isso. Quando eu obedeço, e mesmo que isso custa algo prazeroso para mim, eu entendo pela palavra que eu preciso fazer, porque é bênção para a minha vida. E os muros caem. Diz lá o texto que quando eles olharam o último dia, 7 vezes, e tocaram a trombeta, Josué diz: grita, os muros, Deus derrubou. Talvez essa noite, querido, você está vivendo barreiras na sua vida intransponíveis aos seus olhos, porque uma dessas coisas, talvez você não venceu ainda. Eu quero que você feche os olhos aí no teu lugar, para você pensar naquilo que nós estamos falando. Assim como eu pensei muito, querido. Esse texto ele dá N direções para nós. N direções. A igreja, como instituição, a fonte, precisa também romper um muro. Eu creio que um muro maior que nós precisamos romper agora é o muro da imaturidade espiritual, querido. Há pessoas anos a fio na igreja, mas continuam precisando de leitinho espiritual. Não se movem. Às vezes há batalhas dentro da sua casa, muros são erguidos, muros quase intransponíveis, que Deus já falou para você que você é o líder. É você que manda ali, querido, no pedaço. E a cananeu sapateando na sua volta, rindo da sua cara. Talvez aquela discussão, aquela briga de família, querido, que você nem prestou atenção no que foi causado, querido. Libera perdão no seu coração, querido. Você vai ver os muros caírem. Se posiciona diante de Deus e você vai ver a sua saúde restaurada. Se posiciona com as coisas de Deus e você vai ver prosperidade. Quantas vezes Deus já bateu na sua porta? Quantas vezes você já ouviu sobre dízimos e ofertas? Quantas vezes você já ouviu sobre posições? Essa noite é noite de tirar a sandália dos pés e entender que eu faço parte do plano de Deus, é por isso que eu estou aqui. Estou aqui na igreja porque é um plano de Deus sobre a minha vida. Não é você, querido, é o plano que você está fora. Deus está falando para você: tire as sandálias, se humilhe, entenda que aonde você está, que você é plano de Deus, é santo.
Fique de pé, querido. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu creio que nessa noite muitos muros caíram, muitas barreiras foram quebradas. Deus abriu os teus olhos, querido. Você vai sair daqui entendendo, querido, que a guerra que você precisa lutar é uma guerra não convencional, é uma guerra santa. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Pai, eu te louvo, a Deus, porque a cada culto, a cada encontro, a cada célula, cada momento que nós nos posicionamos dentro dos seus planos, Tu tens mostrado para nós, Senhor, qual é a nossa posição, e Tu tens falado conosco como direção, Pai. Por isso, nessa noite, aonde a Tua palavra chegou essa noite, aonde tem um coração que aceitou, que entendeu, Senhor, que essa barreira caia, que esse muro caia na vida dessa pessoa, pela autoridade do nome de Jesus, e que o milagre se complete, ó Deus, para que ela possa ver que Tu é Deus, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus de ontem, de hoje e sempre nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Você entende, querido, que há barreiras aí que precisam ser quebradas? Parecem intransponíveis, mas não são, não. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Em nome de Jesus.